Agora sim, boa noite, queridos. Graça, amor e paz, amém? Só queria, antes da ministração, queridos, reforçar aquilo que o pastor falou. Em relação... A gente está intercedendo pela igreja, pela comunidade, pelos pastores, pelos líderes. Por quê, queridos? Porque querendo você ou não, queridos, você faz parte de um ambiente do qual você não tem escolha de não estar nele. Você faz parte dele. Que é um ambiente espiritual, queridos. Ainda que você não queira fazer parte dele, a notícia para você é que você faz parte de um ambiente espiritual. Um ambiente onde existe uma batalha, queridos. E é uma batalha que ela não cessa. Ela é uma batalha constante. Nós não vemos essa batalha, e ainda bem que nós não vemos essa batalha, porque se a gente vê, a gente fica pinel, a gente fica lelezinho da cuca. Então, queridos, aprenda a batalhar no mundo do Espírito. Aprenda a interceder pelas almas. Aprenda a interceder principalmente pela igreja do Senhor Jesus aqui na terra, queridos. Por quê, pastor? Porque, queridos, o versículo bíblico que mais faz sentido hoje é que o mundo jaz no maligno. Por que eu estou falando isso? Porque, queridos, o que eu estou vendo, o que você está vendo nesses últimos dias, e a gente falou um pouquinho disso aqui na semana passada, é que o ser humano está cada vez caminhando por um caminho que a pergunta não é mais para onde vai a humanidade. A pergunta é para onde a humanidade já foi. Então aprenda a interceder, queridos, porque Jesus está prestes a voltar. E a humanidade está cada vez mais pior. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Não sobre a volta de Jesus, mas sobre um pouco da nossa humanidade, queridos. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, queridos. Evangelho de João, capítulo de número 5, queridos. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do verso 1. João, capítulo 5. Quem achou aí, diz amém. Vou exortar vocês, queridos, mais uma vez, para que você atente os seus ouvidos, não fique disperso na pregação. Se estiver dando sono aí com você, queridos, tem café no bule lá? Tem, né, Márcio? Tem café no bule lá, pede um cafezinho para o Márcio, mas fique disperso, querido. Não fique disperso, amém? Evangelho de João, capítulo 5, queridos, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou ele no templo e disse-lhes: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus
que era Jesus quem o curava. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que era Deus e o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Só até aqui, queridos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo em nosso meio, Pai. E te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha falar a cada coração aqui, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós pedimos, Pai. Tudo que te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor guie esse culto através do teu Espírito Santo e através da tua palavra, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema da ministração, queridos, é igreja, um lugar de misericórdia. E aí, queridos, quando eu estava preparando essa ministração, quando veio esse tema à minha mente, o próprio Espírito Santo exclamou no meu coração: esse tema, ele é uma exclamação ou ele é uma interrogação? Igreja, um lugar de misericórdia, ou igreja, lugar de misericórdia? Os evangelhos escritos, queridos, que estão escritos na palavra de Deus, registram aproximadamente cerca de 37 milagres que Jesus fez durante o seu ministério. É claro que nós estamos falando apenas dos milagres escritos, daqueles que foram escritos, que foram registrados, porque o próprio apóstolo João, quando ele está concluindo o seu evangelho, quando ele está terminando o seu evangelho, lá no capítulo 21, no versículo 25, ele mesmo diz que Jesus fez muitos outros milagres, que não estão escritos nesse livro. E depois ele diz: creio que se registrasse todos os milagres que Jesus fez durante o seu ministério, João fala, não haveria livros no mundo capazes de acomodar todos os milagres de Jesus. Então eu creio, queridos, que todo milagre que a gente anuncia aqui, todo milagre que a gente fala aqui, é suficiente para a gente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando você crê nisso, queridos, você tem vida no nome dEle. É isso que o João diz, queridos. A Bíblia, ela nos dá a oportunidade do quê, pastor? De conhecer Deus. E de conhecer um Deus não apenas que requer de mim e de você, queridos, obediência, que requer de mim e de você princípios, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá a oportunidade de conhecer também um Deus de poder, um Deus de milagre, um Deus que nos abençoa, um Deus de maravilha, queridos. Então a Bíblia, queridos, ela nos revela a Deus, ela nos mostra quem Deus é, quem Jesus é. Lá no livro de Levítico, queridos, capítulo de número 23, revela para nós que havia em Israel pelo menos 7 festas anuais, queridos. 7 festas. O livro de Levítico revela isso. Eram festas gerais, queridos, festas de celebração. Dessas 7 festas, queridos, diz que 6 delas eram festas de celebração, uma não era. Dentre dessas festas, diz que 3 delas era obrigação de todo judeu comparecer em Israel. Todo judeu tinha que estar lá nessas 3 festas. E a primeira festa que tinha lá em Israel, queridos, uma festa de celebração, era a festa chamada festa de Páscoa, que era obrigatória todo judeu estar presente lá. A segunda festa, queridos, era a festa dos pães asmos. Era uma festa de celebração, queridos, que lembrava o que era uma festa em que lembrava os judeus, no dia que eles saíram, queridos, lá de Israel, saíram do Egito, lembrava que ao invés deles comerem o quê? Ao invés deles comerem pão, eles comiam o quê? Eles comiam ervas amargas com carne de cordeiro, lembrando na noite que eles saíram, queridos, do Egito, quando Deus tirou eles com mão forte daquele lugar. Depois a palavra vai dizer lá no livro de Levítico que havia a festa das primícias, queridos. E coladinha com as festas das primícias, tinha a festa de Pentecostes. A festa das primícias, queridos, era o quê? Era quando o povo de Israel fazia a primeira colheita. Quando Israel tirava a primeira parte da lavoura e oferecia no templo ao Senhor como oferta de celebração e como oferta de adoração.
E a quinta festa, queridos, lá em Israel, era chamada a festa das trombetas. A sexta festa em Israel era a festa, queridos, do tabernáculos. E a única festa, queridos, que não era festa de celebração, não era uma festa de adoração, e na verdade era o que? Era um ato nacional de confissão, de arrependimento, era chamada a festa da expiação. Era quando toda a nação de Israel, queridos, se juntava em Jerusalém para confessar as suas transgressões, para confessar os seus pecados. E era nessa festa, queridos, que o sumo sacerdote, ele fazia o quê? Ele vestia as suas indumentárias sacerdotais, as suas vestes sacerdotais, e ele ia até o lugar santo, para poder depois entrar no lugar chamado Santo dos Santos. E era nessa época, queridos, que o sacerdote, ele fazia o que nessa celebração? Diz que quando ele entrava no lugar Santo dos Santos, ele amarrava na sua cintura uma corda, queridos, para entrar ao lugar santo. Por quê? Porque se ele entrasse naquele lugar Santo dos Santos, de maneira, vamos dizer, inconveniente, ou de maneira pecaminosa, diz que a presença do Senhor fulminava ele lá dentro e matava ele lá dentro. E como ficava a ponta da corda lá para fora, queridos, ninguém podia lá dentro tirar o corpo do sumo sacerdote. Então o que acontecia? Então eles, com a ponta da corda, puxavam o sumo sacerdote para fora. Pastor, como é que eles sabiam que o sumo sacerdote estava vivo ou não? Do lado esquerdo do peito dele, queridos, aqui em cima no ombro, eram colocadas umas espécies de sinos. Então, quando ele entrava lá dentro, queridos, e aí é incrível, porque quando alguém está na presença de Deus, ninguém consegue ficar parado. Quando se está na presença de Deus, ninguém consegue ficar quieto. Então, quando o sacerdote sentia a presença de Deus no lugar chamado Santo dos Santos, diz que ele começava a pular, a se alegrar, diz que ele começava a vibrar. Então, o povo lá fora ouvia o barulho do sino e entendia que o Deus aceitou a presença do sumo sacerdote. Então, ele sabia que o sumo sacerdote estava vivo, queridos. Então, quando o sumo sacerdote entrava dentro desse lugar e ele não era fulminado pela presença de Deus, o povo sabia que Deus aceitou a presença do sumo sacerdote e o sumo sacerdote podia fazer a confissão do povo, a confissão dos pecados. No texto que nós lemos, queridos, João começa dizendo assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus. Era uma dessas festas, queridos, que Jesus veio participar. Era uma dessas festas que Jesus sai lá da Galileia e vem para Jerusalém para participar. Das 3 festas, queridos, que era obrigatória de um judeu estar presente, eu falei só da Páscoa, que foi a primeira. A segunda festa, que era uma obrigação de um judeu estar em Jerusalém, era chamada festa de Pentecostes. Pentecostes, que significa 50 dias depois da Páscoa. E a outra festa, que era obrigação de todo judeu estar presente em Jerusalém, queridos, era a festa dos tabernáculos. E essa festa em Jerusalém, ela acontece até os dias de hoje. Pastor, como é que é essa festa dos tabernáculos? Essa festa acontece até o dia de hoje. Amém? Estão me ouvindo? Essa festa, queridos, dos tabernáculos acontece até o dia de hoje. Como que essa festa acontece, queridos? Dizem que todos os judeus, todos aqueles que fazem parte, queridos, da nação de Israel, dizem que eles saem das suas casas e vão habitar em tendas. Lembrando o quê? Lembrando o tempo que eles peregrinaram durante o deserto, durante 40 anos. Então eles saem das suas casas e vão habitar em tendas. Lembrando que, ainda que eles estivessem passando pelo deserto, ainda que eles estivessem em dificuldade, Deus não os deixou sem habitação. Isso nos ensina, queridos, que ainda que você esteja passando pelo deserto, ainda que você esteja passando pela dificuldade, Deus não vai te deixar sem habitação. Essas festas, queridos, também serviam como recreação. O historiador diz que essas festas eram festas que eles tinham como lazer. Essas festas aconteciam no período de férias. Então eles tiravam, além para celebrar o Senhor, além para adorar o nome de Deus, eles faziam isso para recriar, para tirar um lazer. É numa dessas festas, como eu disse para vocês, que Jesus sai lá da Galileia e sobe para Jerusalém, queridos. E ele passa em Betesda. Ele passa no tanque de Betesda. E este milagre, queridos, e é um dos poucos que ocorre, não porque o doente pediu, não porque alguém pediu por ele, mas é o próprio Jesus, queridos, que toma a iniciativa
e vá de encontro ao doente e realize um grande milagre. O doente não pediu. Diferente de Bartimeu, queridos, que gritou. Diferente daquela mulher do fluxo de sangue, que chegou até tocar nas vestes de Jesus. Diferente da filha de Jairo, que alguém foi lá e intercedeu. Ou seja, o próprio Jairo, o pai da garota, foi lá e intercedeu. Nesse caso aqui não, queridos, o próprio Jesus, ele toma a iniciativa, e ele vai lá e cura aquele rapaz, e cura aquele paralítico, queridos. Pastor, o que é que isso me ensina? Nos ensina, queridos, que tem milagres na minha e na sua vida, que não estão condicionados ao que nós pediremos. Deus decidiu fazer, porque Deus quer ser glorificado, e Deus vai ser glorificado nisso. Pastor, quer dizer que tem milagre que vai acontecer na minha vida, que eu não vou precisar pedir, vai acontecer. Isso mesmo, queridos. Tem milagre na sua vida que Deus vai te oferecer, que Deus vai te dar, e você nem vai precisar pedir, porque Deus decidiu ir para cima de você, e Deus decidiu te dar uma grande bênção, Deus decidiu te dar um grande milagre. É isso que nos ensina, queridos. E aí, o que nós vamos falar nesse começo de noite, queridos? Nós vamos falar um pouco acerca de Betesda, nós vamos falar um pouco do paralítico, e nós vamos falar um pouco de Jesus, queridos. Primeiro a gente deve lembrar um pouco das características de Deus, queridos. O texto diz que era uma festa. O texto sagrado diz que havia uma festa entre os judeus, queridos. E como eu falei aqui, eles usavam essas festas também como tipo de recreação, como tipo de lazer. E Jesus estava subindo para essa festa para fazer a mesma coisa que um judeu sempre fazia, queridos, celebrar o Senhor durante essas festas. Só que o que Jesus nos ensina nesse texto é que não tem como você descansar em paz, queridos, quando você vê alguém do seu lado sofrendo. Não tem, queridos, é impossível você ficar em paz quando você vê alguém do seu lado sofrendo, e esse alguém, ele necessita da sua ajuda, e esse alguém, ele precisa da sua ajuda, queridos, e você tem condições de ajudar. Não é possível a gente querer descansar em paz quando alguém do nosso lado está passando por algum tipo de sofrimento. Embora Jesus estivesse subindo para aquele lugar, queridos, e Jesus, nessa época, ele já estava exercendo seu ministério, e Jesus queria subir para lá, e ele não queria que ninguém o reconhecesse. Ele não queria ser percebido naquele lugar. Por quê? Porque você vai perceber um pouco lá na frente, queridos. Você vai perceber o quê? Você vai perceber que esse milagre aqui que Jesus fez vai trazer muito problema para Jesus. A cura desse paralítico aqui, queridos, você vai perceber que trouxe muita encrenca para Jesus. Então Jesus poderia passar desapercebido. Jesus poderia muito bem ficar quietinho, mas não, quando ele viu aquele paralítico padecendo, Jesus decidiu ocupar o seu tempo e curar aquele paralítico. Então, todas as vezes, queridos, que Deus te dá uma oportunidade de você abençoar alguém, de você ajudar alguém, queridos, não perca essa oportunidade. Por quê, pastor? Porque eu te garanto, queridos, tem gente querendo a oportunidade de abençoar alguém e até hoje não conseguiu. Então, quando Deus decide te dar uma oportunidade, queridos, eu te digo sem medo de errar, não perca a oportunidade. Sempre que Deus desejar, queridos, te usar como uma bênção, seja uma bênção. Não perca a oportunidade, queridos. Vamos falar um pouco acerca de Betesda, queridos. A palavra Betesda, queridos, no hebraico significa Bet Hasdan, que literalmente significa casa da azeitona. Só que de alguma forma, de alguma maneira, queridos, aquele tanque se tornou uma referência naquele lugar. Por quê, pastor? Porque ele ficava na entrada de Jerusalém, queridos. E Jerusalém, queridos, existem 12 portas. E o tanque de Betesda ficava na porta das ovelhas. Por que porta das ovelhas? Porque aquela era a porta, queridos, por onde as ovelhas entravam para o sacrifício no templo. E aquele era o lugar mais próximo, queridos, que um doente poderia ficar perto do templo. Os doentes não podiam entrar no lugar santo, queridos. E justamente porque aquele era o lugar mais próximo do templo que o doente podia chegar, aquele lugar acabou terminando, se tornando numa concentração de enfermos e de doentes. Porta das ovelhas. E a história diz, queridos, que muitos judeus que vinham das aldeias, que vinham das cidades vizinhas, eles traziam seus doentes para deixar ali na porta das ovelhas, no tanque de Betesda, com a esperança do quê? De que aqueles doentes fossem curados, sarados e restaurados naquele tanque, queridos. Então Betesda ficava na porta das ovelhas. Só que como eles não podiam entrar no lugar santo, queridos, os judeus,
os familiares desses doentes, o que eles faziam? Eles entravam no lugar santo dos santos e deixavam todos os doentes lá. Por isso havia uma grande concentração de enfermos naquele lugar. A maioria deles ficavam lá dentro, queridos. Por quê? Porque naqueles tanques haviam muitas águas. Servia para quê? Servia para eles se banhar e para eles se purificar. Então, quando terminava a festa, quando terminava a celebração, os familiares passavam no tanque, pegavam seus doentes e voltavam para casa. Não se sabe ao certo desse paralítico, queridos, se alguém esqueceu ele lá. Se algum parente trouxe lá e deixou ele lá. Ah, pastor, mas a palavra de Deus diz que ele estava há 38 anos lá. Não, queridos, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não diz que ele estava há 38 anos lá. A palavra de Deus diz, o texto diz, que ele estava há 38 anos enfermo, paralítico. E isso não era uma paralisia de nascença. A gente vai ver isso um pouquinho lá na frente. O fato é que ele ficou lá em Betesda, queridos. Porque há uma crença naquele lugar, naqueles dias, alguns teólogos, alguns estudiosos, diz que é uma crendice que de tempos em tempos um anjo vinha, movia as águas, e a primeira pessoa, o primeiro enfermo que mergulhasse naquelas águas, era sarado de toda e qualquer enfermidade. Alguns estudiosos dizem que isso era uma crendice daqueles dias, queridos. Eles não acreditam muito nisso. Eu, particularmente, queridos, eu acredito no texto como ele está escrito. Eu acredito que realmente existia esse anjo, que ele descia lá. Por que eu acredito, queridos? Porque quando você for ver, lá no versículo 7, o próprio paralítico diz assim, olha, eu não tenho ninguém que me lance nas águas depois que elas são agitadas. Outra pessoa vem e vai no meu lugar. Então, se o próprio paralítico está falando isso, queridos, nos dá a entender que o quê? Que ele mesmo viu esse acontecimento se manifestar diante dos seus olhos. Então, ele fala, eu não tenho ninguém que me lance no tanque para que eu receba a cura. Então, Betesda, por causa daquela aglomeração de doentes, queridos, por causa daquela aglomeração de enfermos ali na porta das ovelhas, no tanque de Betesda, parou de ser chamada de casa da azeitona. E passou a ser chamada de casa de misericórdia. Por quê, pastor? Porque aquelas pessoas precisavam de misericórdia, queridos. Porque aquelas pessoas precisavam de compaixão. E aí, queridos, fica o primeiro questionamento para nós hoje. A primeira pergunta que vai nos machucar, queridos. E isso não é só para a comunidade núclea, é para toda a igreja brasileira e mundial, queridos. A igreja tem sido casa de misericórdia? A igreja realmente tem agido com misericórdia? Por quê? Ou nós entendemos, queridos, que a igreja tem que ser casa de misericórdia, ou nós não entendemos o que significa ser igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja, queridos, é o lugar onde os enfermos têm que ser contemplados e curados. Igreja é o lugar onde os angustiados têm que ser abraçados, queridos. Igreja é o lugar onde os fracos têm que ser fortalecidos. Onde os desanimados têm que ser reanimados. Onde os caídos têm que ser levantados. Lugar de misericórdia tem que ser a igreja, queridos. Igreja não é o lugar, queridos, para manifestação da minha consciência religiosa. Igreja não é lugar para isso, queridos. Igreja é lugar para quê, pastor? Igreja é lugar da manifestação da minha experiência com a graça de Deus, que me restaurou e que me socorreu. Mas não é lugar para me manifestar a minha consciência religiosa, queridos. Isso aí é lá fora. Igreja é lugar de misericórdia. Em nossa vida, queridos, a igreja tem que ser uma experiência do tanque de Betesda, lugar de misericórdia. E nós não estamos entendendo isso, queridos. É por isso que eu disse no começo da mensagem, queridos. O título da ministração, igreja, um lugar de misericórdia, é uma exclamação ou é uma interrogação? Em Betesda, queridos, havia vários tanques. E esses tanques serviam para a purificação dos judeus adentrar ao lugar santo. E eram tanques com vários alpendres, queridos. Alpendres é degraus. E em cada degrau desse havia uma cobertura, queridos. Nesse tanque principal de Betesda, ele era desse jeito, queridos. Sobre cada degrau havia uma cobertura, coberturas imensas. Então, o enfermo ele descia um degrau e ele ficava debaixo de uma cobertura.
Depois ele descia outro degrau, ficava debaixo de outra cobertura. E era, queridos, esses degraus, e esses alpendres, eles eram sustentados por colunas enormes. Diz a história que essas colunas eram tão grandes que você não conseguiria abraçar e juntar os dedos, queridos. Então o tanque de Betesda estava lá para quê? Para que os judeus se purificassem e para que depois eles pudessem adentrar ao lugar santo dos santos, queridos. Agora o texto diz para nós que havia um anjo. E eu vou repetir, algumas pessoas creem que isso é apenas uma crendice, mas eu creio que é assim como está escrito, queridos, que realmente havia um anjo lá. Diz que em tempos esse anjo vinha, movia as águas, e a primeira pessoa, o primeiro enfermo, queridos, que se lançasse nessas águas, era curado de toda e qualquer enfermidade. Só que naquele dia, queridos, não era um anjo que ia fazer um milagre. Naquele dia, era o próprio Deus que estava ali para realizar um milagre extraordinário. Naquele dia não era um anjo, queridos. Naquele dia era o próprio Deus, era o próprio Jesus. E é incrível, queridos, que muitas vezes, isso nos ensina algo muito interessante. Por quê? Porque às vezes, queridos, Deus está tão perto, e nós estamos esperando um anjo se manifestar. Às vezes a manifestação de Deus, ela é tão real em nossas vidas, ela é tão grande em nossas vidas, e nós estamos esperando um anjo manifestar. De que maneira? Da maneira que a gente conhece, da maneira que a gente viu. E você já parou para pensar, queridos, que aquela pessoa que sentou do seu lado no ônibus, no trem, aquela pessoa que sentou do teu lado no metrô, ou até mesmo no avião, pode ter sido a manifestação da presença de Deus te fazendo companhia, e você nem percebeu? Você já parou para pensar, que muitas vezes, que no culto, na igreja, aquela pessoa que sentou do teu lado, era uma clara manifestação da presença de Deus, e você nem percebeu? E pior, você se afastou? Pior, você não deu nem boa noite? Pior, você virou as costas? Às vezes a manifestação de Deus é tão clara, que nós não temos sensibilidade. Queridos, Jesus não é um fantasma. A presença de Jesus é muito real em nossas vidas. Ele é uma pessoa real. Ele é tão real, queridos, que você pode dizer de maneira tão clara, de maneira tão exata, que Jesus tem corpo. O corpo, queridos. A igreja de Jesus. E às vezes nós nem percebemos isso. Às vezes Jesus está do seu lado, a presença de Deus está se manifestando de uma maneira tão poderosa, e você nem percebe. Tinha um pastor missionário, queridos. Ele ainda está na Europa. Ele já é de idade, ele já é um senhor idoso. Estava vendo o testemunho dele. Quando ele era jovem aqui em São Paulo, ele estava contando, ele já servia a Deus aqui em São Paulo. Diz que um dia ele estava na igreja, ele saiu da igreja, voltou para sua casa. Quando ele chegou em casa, quando ele pisou o pé em casa, diz que Deus falou com ele assim, ó, vai para o aeroporto. E ele falou, mas senhor, que eu fazer o que no aeroporto? E Deus falou de novo com ele, vai para o aeroporto. Então diz que ele arrumou as malas, obedeceu e foi para o aeroporto. Foi para o aeroporto de Guarulhos. Diz que quando ele chegou lá, o senhor falou assim, ó, vai para o balcão da companhia X. Mas senhor, eu vou fazer o que lá? Vai lá que tem uma passagem para você, e está no seu nome, apenas se identifique. E ele chegou lá, foi na companhia, e realmente tinha uma passagem para ele lá, e era passagem de primeira classe. Então ele pegou a passagem, embarcou e foi para um país da Europa, queridos. E ele desembarcou nesse país da Europa, e ele não sabia o idioma, não sabia falar nada, ele não sabia nem o que fazer. Então o senhor foi direcionando ele, e falou, ó, sai por aqui, vai por aqui. E ele foi saindo do aeroporto. Diz que quando ele saiu do aeroporto, que ele viu uma limusine, e tinha um camarada em pé assim, fora da limusine. O senhor falou para ele, olha, se identifique para ele. Diz que nem precisou. Quando ele chegou perto, diz que o rapaz da limusine saudou ele pelo nome dele. Aí esse motorista da limusine diz que pegou a mala, colocou no carro dele, e ele entrou, e eles foram embora. Foram para um lugar, e foram sem falar nada.
Diz que esse motorista ele parou num lugar assim muito luxuoso, muito lindo, muito maravilhoso, um complexo muito lindo. Diz que desembarcou o pastor e entregou um bilhetinho na mão dele. Tocou a campainha, entrou na limusine e foi embora. E largou o pastor lá. Alguns minutos depois, saiu daquele complexo, daquele lugar, queridos, um senhorzinho já de bem idade também, bem velhinho. E ele com o bilhete na mão entregou para aquele senhor. E naquele bilhete estava escrito assim, ó: você orou para que eu arrumasse alguém para dar continuidade ao seu projeto. Eu trouxe um do Brasil, assinado Jesus. Às vezes, queridos, Jesus está tão perto, Jesus está, sabe, do nosso lado. O problema nosso, sabe qual é? É que você está esperando Deus, Jesus, se manifestar com o resplendor da sua glória. Está esperando que Jesus apareça na sua frente, de maneira poderosa, de maneira extraordinária, de maneira gloriosa. Queridos, eu falei para uma pessoa semana passada aqui, se Deus se manifestar assim para nós, queridos, nós não aguentamos. Por quê, pastor? Porque nós não resistimos à glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz, sabe o quê? Que Ele se fez carne e habitou entre nós para vermos a sua glória através dos seus milagres e através das suas maravilhas. Jesus não vai aparecer para você de maneira esplendorosa, gloriosa, queridos, porque você não vai resistir à glória dele. Betesda, queridos, era um lugar onde os enfermos se agregavam, onde os enfermos se reuniam. Então escuta isso, queridos. Antigamente, quando entrava um bêbado na igreja, sabe o que os diáconos faziam? Os diáconos acomodavam eles, e se fosse preciso, sentava um de cada lado, para que o bêbado não perturbasse, para que o bêbado não atrapalhasse o culto. Porque, afinal de contas, o camarada estava bêbado. Hoje em dia, queridos, não. Hoje em dia, sabe o que a gente faz? A gente tira para fora, para que ele não perturbe. Antigamente, queridos, quando o demônio se manifestava na igreja, a igreja expulsava o espírito maligno. Hoje, sabe o que as igrejas fazem? Leva para uma salinha escondido. Por quê, pastor? Porque se a gente não conseguir expulsar o espírito maligno, pelo menos a gente não paga mico. Então a igreja não está exercendo a misericórdia. Hoje a gente está colocando as pessoas para fora. E a pergunta mais uma vez é: a igreja é casa de misericórdia? A igreja é um hospital, queridos. E as únicas pessoas que vão para o hospital sem estar doentes, não entram. Ficam na recepção. A igreja também é uma oficina. Os únicos carros que não entram na oficina é aqueles que não precisam de conserto. Eles ficam no estacionamento. Igreja, queridos, é lugar de gente. Igreja é lugar de gente com problema. Lugar de gente com enfermidade. Lugar de pessoas que conhecem, que reconhecem as suas limitações, que reconhecem as suas necessidades e as suas fraquezas. No dia, queridos, em que você quiser ir para um lugar que só existe pessoas perfeitas, quer ouvir? No dia em que você quiser ir para um lugar que só tem pessoas perfeitas, e quer ouvir? Morre e vai para o céu. Porque lá não tem defeito. Quem aceita a proposta aí? Igreja, queridos, não é lugar de pessoas perfeitas. Não vá para a igreja querendo que as pessoas sejam perfeitas. Aqui é Betesda, aqui é lugar de misericórdia. Pessoas aqui estão unidas para serem curadas, para serem transformadas. Não é lugar de gente perfeita, queridos. E às vezes nós queremos, queridos, que todo mundo aqui seja... Não adianta, queridos. Olha o que o texto diz. O texto diz que estavam lá quem? Na porta das ovelhas, no tanque de Betesda. Quem estava lá? Estavam lá pessoas coxas, ressecadas, pessoas enfermas, pessoas doentes. Pastor, o que significa? Significa, queridos,
que o fato da sua doença não ser igual à minha, não significa que você também não esteja doente. O fato da minha doença ser diferente da sua, não significa que você também não esteja doente. Mas que cada um, queridos, precisa de uma cura em uma determinada área. E aqui é o lugar onde Deus trata. Aqui é o lugar onde Deus cura. Aqui é o lugar onde Deus restaura a gente. Aqui é o lugar onde a misericórdia se manifesta. Por quê? Porque a igreja tem que ser um lugar de misericórdia. Betesda também é um lugar de aflição, queridos. Betesda é um lugar de aflição. O que significa, pastor? Porque tem uns que diziam assim, o camarada, a pessoa vai para a igreja só para ficar chorando, é um choror danado. Mas tem que chorar mesmo, queridos. Na igreja você tem que abrir o berreiro. Se você não puder chorar na igreja, onde você vai chorar? Se você não puder chegar na igreja e não colocar tudo para fora, não colocar suas agonias, não colocar seu desespero, não se expressar, se você não puder colocar para fora, você vai colocar onde, queridos? Se Betesda é lugar de misericórdia, e igreja é lugar de misericórdia, e Betesda também é lugar de aflição, onde é que eu vou chorar? Onde é que eu vou poder expressar os meus sentimentos? E ninguém, queridos, ninguém tem o direito de te censurar. Se você quiser chorar aqui dentro, chora. Se você quiser se desesperar aqui dentro, se desespera. Porque aqui é o lugar. Por quê? Porque aqui tem que ser casa de misericórdia. Tem que ser um lugar de misericórdia, queridos. Tem que, sabe, você está na casa do Pai. E na casa do Pai você tem todo o direito de se expressar, de colocar para fora. Da mesma maneira que nós temos o direito, que nós fazemos isso, nós fazemos o que aqui? Nós celebramos, nós adoramos, nós louvamos. Então nós também temos o direito de chorar na presença de Deus, chorar na presença do Pai. Por quê? Porque Betesda é um lugar de aflição, queridos. Isso é lindo, queridos. E acredite, queridos. Acredite. Deus não esperou que hoje iria se agregar aqui um monte de anjinhos sem asa, não. Deus não esperou, queridos. Deus sabe que cada pessoa que entrou por aquela porta precisava de alguma coisa dele. Deus sabe disso. Deus não esperou que entrasse aqui anjinhos sem asa, queridos. Mas Deus sabe que cada pessoa que entrou aqui hoje necessitava de algo dele. E olha que lindo, queridos. E olha que lindo, apesar de nós estarmos precisando de algo dele, apesar de nós estarmos precisando de algo dele, apesar de que cada um aqui está precisando de alguma coisa dele, sabe como a gente começou, Dani? A gente começou louvando, a gente começou adorando, a gente começou glorificando o nome dele. Por quê, pastor, que eu estou dizendo isso? Porque, Senhor, eu estou precisando de algo seu, mas, Senhor, a minha necessidade não muda o fato de que o Senhor é digno de receber louvor e adoração através de mim e na minha necessidade, e seja ela qual for. Seja ela qual for, Dani. Ainda que você entrou aqui, queridos, necessitado, você fez uma coisa muito linda. Primeiro você louvou. Primeiro você adorou o nome dele. Por quê? Porque não muda o fato, queridos. Por quê? Porque Deus tem que ser adorado em todo o tempo. Ele é digno. Por quê? Porque Betesda é casa de misericórdia. Ou nós entendemos isso, queridos? Ou nós estamos fora do plano de Deus? Porque Deus é misericordioso. Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, acho que se eu não me engano, capítulo 5, versículo 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, verso 7, queridos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia da parte de Deus. Betesda, queridos. Agora vamos entender um pouco desse camarada, desse paralítico, queridos. Quem ele era, porque a Bíblia não fala, queridos, quem era o pai dele, não fala quem é esse camarada, não fala de onde ele veio, não fala nada a respeito dele. Só se sabe o quê? Só se sabe que esse camarada é um paralítico e que a paralisia dele é grave. E é uma paralisia tão grave, queridos, que diz o texto que ele não consegue nem se levantar para se lançar quando as águas se movem. Então é uma paralisia muito grave, queridos. Qual a causa da paralisia desse camarada? Por que ele estava paralítico? A Bíblia ela nos dá a entender, lá no capítulo, que nós lemos, capítulo 5, versículo
14, lá na frente, depois que Jesus cura ele, queridos, a Bíblia nos dá a entender qual é a causa da paralisia dele. Porque depois que ele é curado, diz que ele encontra com Jesus no templo, e Jesus fala assim para ele: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, em algum momento na vida desse camarada aqui, 38 anos antes, quando ele não tinha nada, esse camarada fez alguma coisa que veio contra ele um juízo divino que o deixou paralítico. Por quê? É por isso que Jesus fala: olha, não faça novamente, não peques novamente, para que não te suceda coisa pior. Mas eu te pergunto, queridos, o que seria pior do que o estado desse camarada? O que seria pior do que um camarada há 38 anos paralítico? A que Jesus estava se referindo? O camarada estava há 38 anos no chão, paralítico, e Jesus fala que pode vir coisa pior. O que Jesus está falando aqui, queridos? Curto e grosso para você: inferno. Pior do que você ficar paralítico por 38 anos, queridos, é você passar uma eternidade no inferno. Por quê? Porque tem um texto de Jesus que você for ver lá na frente, que Jesus fala assim, ó: é melhor você entrar no céu com um olho só, do que com dois, ir para o inferno. Então a causa da paralisia desse camarada era pecado. E a gente tem que entender, queridos, que todo e qualquer problema que a gente passa aqui na terra é passageiro, é temporário. Mas a salvação não, queridos. A salvação ela é permanente. Então Jesus está falando que pode haver coisa pior. Então Jesus fala: cuidado. Então a paralisia desse camarada era o quê? Pecado. Outro pastor estava contando também, queridos, que ele estava na igreja e apareceu um camarada paralítico. E ele foi orar pela vida desse camarada. Só que quando ele foi orar, ele perguntou para aquele paralítico se ele era enfermo desde nascença, se ele era paralítico desde nascença. E ele falou que não. Então o pastor mandou ele contar a história. Então, me conta a sua história, eu quero saber como é que você ficou paralítico. Esse camarada disse que uma noite ele estava andando na rua e passou numa encruzilhada e ele viu um trabalho de feitiçaria, de macumbaria. Esse camarada não servia a Deus, queridos. Então ele resolveu tirar sarro. Foi lá, disse que fez uma bagunça, fez uma baderna, disse que comeu a galinha crua, bebeu a cachaça, fez uma lenha, bagunçou. Disse que no outro dia o camarada amanheceu paralisado. Amanheceu paralítico. Disse que o pastor orou pela vida dele e curou a paralisia dele. Por que eu estou contando isso para vocês, queridos? Porque tem coisa que a gente não conhece, que a gente mexe, queridos, e aí é perigoso. Esse paralítico de Betesda aqui, a gente não sabe o que aconteceu com ele. A gente sabe que foi pecado, porque o texto diz isso. Então tem coisa que você não conhece, queridos, não mexa. Se você não sabe o que é, deixe quieto. Uma outra coisa que a Bíblia nos revela sobre esse paralítico é que ele era um camarada solitário. Ele era um camarada só. Ele diz assim, ó: não ficou ninguém para me lançar no tanque, nem mesmo meus parentes. Tanto é que Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? O que ele responde? Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me lance no tanque depois que as águas são movimentadas. Nem mesmo aqueles que foram curados se lembram de mim. Nem mesmo aqueles que já foram curados pelas águas passam aqui e têm piedade de mim, têm compaixão de mim. E por quê, queridos? Porque quem recebeu o milagre, queridão, quem foi curado, a coisa que ele mais quer é ir embora para casa e contar o milagre, contar a bênção. Se esquece dos outros. O que isso nos ensina, pastor? Nos ensina, queridos, que quantas e quantas vezes nós, na nossa euforia, na nossa alegria, esquecemos que tem gente que precisa da gente. Quantas vezes que nós, na nossa alegria, na nossa felicidade, nós estamos transbordando tanto, mas nós acabamos esquecendo de quem realmente precisa da gente. Mas esse camarada, o texto diz que ele era solitário. E nós hoje, queridos, a sociedade que a gente vive numa tremenda solidão social. É aquela velha história, queridos, nós estamos no meio da multidão, mas nos sentimos só. Você congrega com centenas de pessoas, queridos. Você congrega com um monte de irmão. Mas quando chega na tua casa, quando você fecha a porta da sua casa, quando você fecha a porta do seu apartamento, a solidão vem com força, queridos. Você se sente só.
E aí, qual é o papel da igreja? A igreja precisa aprender o quê? A desenvolver a ideia de família. Para quê, pastor? Para que essa solidão que eles batem em retirada, para que essa solidão seja rompida, é preciso a gente se importar mais uns com os outros. Por quê, pastor? Porque nós estamos tão enclausurados em nós mesmos, que a gente acaba se tornando um ser individualista. E isso, às vezes, é sem perceber. E, de repente, na igreja, você está aqui, você cumprimenta o irmão e você nem olha para o olho do irmão. Você nem olha, você nem pergunta da maneira correta. Não estou falando perguntar para o irmão como ele está de uma maneira formal, mas perguntar com interesse, perguntar com preocupação. E aí vou falar o que eu falei semana passada, que infelizmente, as pessoas não fazem mais falta por muito tempo. As pessoas não deixam saudades. Nós estamos frios. Para falar o português correto, hoje a fila anda muito rápido. E era o caso desse camarada, esse paralítico, eles em meio à multidão. Ele se sentia só, não tinha ninguém para lançar esse camarada lá no tanque, quando as águas eram agitadas. Ou seja, até onde eu me importo com a dor de quem está do meu lado? Até onde eu me importo com você que está do meu lado? Vou falar de mim, para não constranger ninguém. Até onde eu, Márcio, me importo com a dor do Felipe? Com a dor do pastor Rubens, da pastora Vânia, do Enéas? Eu só me importo até aqui, até o nível. Passou desse nível, ele que se vire. Isso nos causa solidão, queridos. E sabe qual é o maior problema nosso? Da igreja? E isso a gente não percebe, queridos. O problema meu e seu é que eu olho para você apenas como um ser espiritual. Eu só olho para você como sendo uma pessoa espiritual. E é bom nós, queridos, quando eu falo nós, somos todos nós, pastores, líderes, membros, diáconos, todos na igreja. É bom a gente parar de olhar para o outro apenas como um ser espiritual, queridos. Por quê, pastor? Porque nós temos o nosso lado humano, queridos. Nós temos emoções. Nós temos o nosso lado psicológico, o nosso lado físico. Então, por que nós vivemos em solidão? Por que a gente fica preso, enclausurado dentro de nós mesmos? Porque quando a gente se enxerga apenas como um ser espiritual, ou seja, eu fui para o culto, eu fui para a igreja, eu louvei, eu adorei, sabe? Eu dizimei, eu ofertei, ou seja, eu fui um ser espiritual. Mas aí quando eu chego em casa, eu me deparo com quem realmente eu sou. Eu deixei de ser espiritual? Não deixei de ser espiritual, mas eu tenho o meu aspecto emocional ainda. Eu tenho o meu aspecto psicológico, eu tenho o meu aspecto humano. E é aí onde nós estamos falhando, queridos. E aí, nós estamos no meio da multidão, mas nós estamos sós. E o grande problema nosso é que nós nos cobramos muito. Por quê? Porque nós cristãos, queridos, nós pensamos, nós temos a ideia que nós só nos esgotamos espiritualmente. A gente pensa que nós, que estamos na igreja, servindo a Deus, a gente pensa que nós só podemos nos esgotar no espírito. Eu estou esgotado espiritualmente. Mas não, queridos, nós precisamos entender que nós temos o nosso lado humano. Nós temos emoções. Nós temos o nosso psicológico. E isso nos traz solidão, queridos. E quando a gente pensa que nós temos o nosso lado psicológico, o nosso lado humano, a gente tem que saber que a gente também se esgota humanamente falando, queridos. A gente também se esgota psicologicamente. A gente também se esgota emocionalmente. Por quê? Nós somos humanos. Nós não somos só seres espirituais. Nós não vamos nos esgotar somente espiritualmente. Humanamente falando, emocionalmente falando, nós também vamos nos esgotar, queridos. Então significa o quê, pastor? Significa que espiritualmente eu posso até estar bem. Porque eu louvei, porque eu adorei, porque eu servi a Deus. Espiritualmente estou até bem. Mas humanamente eu não estou bem, queridos. Emocionalmente eu não estou bem. Psicologicamente eu não estou bem, Nando. Por quê? Porque eu desenvolvi demais o meu lado espiritual e esqueci de desenvolver a minha humanidade. E aí isso me traz solidão. E do contrário é a mesma coisa, queridos. Eu posso estar muito bem humanamente. Já viram aquelas pessoas que saem da igreja, você olha para ela, humanamente falando, ela está bem? Eu estou bem humanamente. Psicologicamente eu estou bem. Eu estou legal.
Mas só humanamente, mas você vai olhar a vida espiritual do camarada, está destruída. Por quê? Porque a pessoa desenvolveu muito bem o seu lado humano. Desenvolveu muito bem o seu lado psicológico, emocional, mas não desenvolveu as coisas do espírito, queridos. Por isso ela está mal. Nós temos que aprender isso na igreja, queridos. Tem que parar de olhar para o seu irmão como se ele fosse apenas um ser espiritual, viu? Infelizmente, queridos, tem uma coisa que acontece na igreja que é muito ruim para nós pastores que pregamos a palavra de Deus. A maioria de vocês, e isso, queridos, a gente tem que aprender a desenvolver, eu tenho que falar isso para vocês. A maioria de vocês olha para os pastores, para quem prega, somente o lado espiritual do pastor. E a igreja precisa aprender a olhar para os seus pastores como se os pastores fossem pessoas humanas. Por quê? Porque eles são humanos. Eles também têm emoções. Pastor também é alma, queridos. Pastor também passa por aflição, padece. Pastor se sente abatido. Pastor se sente aflito. E o que nós precisamos aprender é que aqui é lugar de misericórdia. Você tem que ter misericórdia do seu pastor, queridos. Você não sabe o tamanho da luta que ele passa. E essas pessoas aqui, esse camarada, ele era um camarada solitário. Ele era um camarada que vivia só. Porque imagina comigo que eles, 38 anos, não tinha um para lançar ele naquele tanque. Queridos, 38 anos. Olha a solidão desse camarada. Mas aí, queridos, Jesus chegou. Mas aí Jesus chegou, e quando Jesus chega, queridos, nasce a esperança. Quando Jesus chega, abre-se a porta. Quando Jesus chega, nasce uma nova esperança, abre-se a oportunidade. Então, ainda que nós nos sentimos sós, queridos, Jesus, Ele não nos deixa só. Jesus não nos abandona, queridos. Jesus, Ele te vê. Jesus, Ele te percebe. A Bíblia diz que havia uma multidão aqui, queridos. Uma multidão. E Jesus enxergou aquele paralítico no meio da multidão. A Bíblia diz que ele foi direto para aquele paralítico. Foi fundo. Ainda que você esteja em meio à multidão, queridos, Jesus vai dar um jeito de te achar. Ainda que você esteja lá no meio da multidão, e pode levar o tempo que for, esse camarada estava 38 anos lá, queridos. Jesus vai te achar no meio da multidão. Parou para perceber que tem coisa que Deus faz, que Deus dá um jeito, queridos, só para te achar? Deus muda o roteiro só para te achar. Jesus estava em Betesda, ele entra em Betesda, e quando ele entra, ele vai em direção àquele camarada. Diz que tinha uma multidão lá, mas Jesus não foi para curar a multidão, Jesus foi para curar aquele paralítico. Então não se sinta só, porque Jesus, ele vai te achar. Por quê? Porque Jesus, ele te vê onde você está. Jesus, ele te percebe. Tinha um outro pastor, que ele estava contando também. Semana eu vi muitos testemunhos. Esse pastor, ele foi pregar numa cidade da Bahia, ele era da Bahia, ele foi pregar numa cidade divisa da Bahia. E diz que quando ele acabou de pregar, ele foi voltar para sua casa de carro, e diz lá no testemunho, que era mais ou menos 10 horas da noite. Então ele estava voltando, e ele disse que, de repente, do nada, viu uma neblina muito densa, queridos. E baixou na frente dele, e disse que ele não conseguia enxergar 2 metros à sua frente. Então ele resolveu fazer o que? Ele decidiu ali na pista mesmo, fazer a volta e voltar para a primeira cidade por onde ele tinha passado, para achar uma pousada para ficar ali. E aí, queridos, ele parou numa pizzaria, ele estava contando testemunho, parou numa pizzaria para se informar, perguntar de uma pousada onde ele pudesse, ficar lá, dormindo. E quando ele estava na pizzaria lá comendo, disse que entrou um irmão e reconheceu ele. E esse irmão começou a conversar com ele. E o pastor começou a contar o que tinha acontecido com ele, E aquele irmão falou assim, pastor, o senhor não vai na pousada não. Eu vou chamar o meu pastor, ele vai vir aqui conversar com o senhor. E esse irmão foi lá. Chamou o pastor, e esse pastor começou a conversar com ele, Aí conversaram bastante, tal, você não vai para a pousada nenhuma, você vai dormir na minha casa, na casa desse outro pastor. E eles foram lá, queridos, na casa desse outro pastor. Chegou lá, a mulher dele começou a servir um café, eles ficaram conversando, e disse que ficaram conversando até 1h da manhã. Quando deu 1h da manhã, esse pastor que estava em viagem, falou assim, irmão, sei que o irmão quer conversar, mas eu quero dormir porque eu estou cansado. Quero dormir, que eu preguei essa noite e tal, Não consegui chegar em casa, eu estou cansado, eu quero dormir. Aí o outro pastor falou assim, você não veio aqui para dormir não.
Então as pessoas todas que estavam na casa ali foram dormir, só ficaram aqueles dois pastores conversando. E esse pastor, dono da casa, disse que ele pegou e foi levar esse pastor para a garagem do carro lá. Aí chegou lá embaixo, lá ele falou assim, olha, disse que tinha uma corda enrolada no pneu do carro. Aí o pastor, dono da casa, falou, está vendo essa corda aqui? Amarrada aqui? Pois é, eu ia me enforcar nela. Eu pedi para Deus uma resposta hoje. Que se Deus não me enviasse uma resposta ainda hoje, eu não amanheceria vivo. E a neblina que foi na sua estrada lá, foi a resposta de Deus para a minha vida. Deus te enviou aqui para conversar comigo, porque eu não estou aguentando mais no meu ministério. E eu preciso conversar com alguém. Eu preciso desabafar com alguém, porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um plano na minha vida. E Deus salvou a vida daquele pastor, queridos, por causa daquela neblina. E às vezes a gente não entende essas coisas, queridos. Às vezes Deus, Ele usa de artifícios, de maneiras que a gente não entende, só para nos encontrar. Por quê? Porque Deus tem um plano na nossa vida, queridos. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Colocou uma neblina para que outro pastor pudesse voltar. Diz o texto que Jesus viu aquele paralítico no meio da multidão. E quando ele vê aquele paralítico no meio da multidão, ele chega para aquele paralítico e ele faz uma pergunta minha sem nexo, pastor. Ele fala assim, queres ficar são? O que o paralítico estava fazendo lá, querido? A única coisa que ele queria era ficar são, ficar curado da sua paralisia. Mas por que Jesus fez essa pergunta, queridos? Qual a intenção de Jesus? Por que Jesus fala, por que você quer ficar são? Por quê, pastor? Porque a resposta do paralítico, queridos, revela um homem rendido à sua dor. A resposta desse paralítico, queridos, ele diz assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me lance nas águas. Aquele paralítico já tinha dentro dele, queridos, a vontade de ser curado já estava morta. Um homem que se rendeu à dor, queridos, por falta de opção. Então, qual é a intenção de Jesus quando ele fala para aquele paralítico se ele quer ser curado? A intenção de Jesus é colocar dentro dele a vontade de ser curado de novo. É como se Jesus estivesse acendendo uma lâmpada que estava apagada. É como se Jesus estivesse colocando nele a vontade de novo ser curado. É Jesus reacendendo de novo, é Jesus dando para ele um fio de esperança, um fio de possibilidade. Jesus estava provocando naquele camarada a vontade dele viver de novo, a vontade dele andar de novo. É por isso que Jesus pergunta, queres ficar são? Porque foi isso que Jesus fez com Bartimeu, queridos. Quando Jesus chega para Bartimeu e pergunta assim, queres enxergar? Queres enxergar de novo? E hoje, queridos, eu não sei qual o sonho, qual é a vontade, qual é o propósito, qual é o projeto, qual é a promessa que já morreu na sua vida. Eu não sei, queridos. Mas Deus me mandou aqui hoje para te dizer que Ele está avivando isso dentro de você de novo. Deus está acendendo aquele sonho de novo dentro de você. Deus está, aquela vontade que estava morta dentro de você, Deus está te mandando dizer que Ele está avivando isso dentro de você. Por quê, pastor? Porque Jesus chegou, queridos. E quando Jesus chega na sua história, a coisa muda de figura. Então aquele sonho que estava morto, aquela vontade que estava morta na sua vida, Jesus manda te dizer que Ele está aqui hoje para reacender, para que acender aquela luz que estava apagada dentro de você. E Deus te fez uma promessa, queridos. Deus te deu algo. E todos os fatos, tudo aquilo que aconteceu depois da promessa, pode até negar a promessa, pode até negar a afirmação dessa promessa. Mas Deus, queridos, Ele diz para mim e para você hoje, que a promessa de Deus ainda está de pé na sua vida. Deus não desistiu, queridos, de cumprir a promessa sua. Deus está nesse lugar, queridos. E hoje Ele está avivando aquilo que morreu dentro de você. Aquela lâmpada que estava apagada aí dentro, hoje Jesus manda dizer, eu estou aqui para acender a luz na sua vida. O paralítico disse assim, Senhor, eu não tenho ninguém. Jesus olha para ele e fala assim, olha, levanta, toma a tua cama e anda.
Por que o texto diz que era sábado, queridos? Por que o texto diz que era sábado? Porque o sentido literal de guardar o sábado, queridos, é não mudar o estado das coisas. Um paralítico no sábado, queridos, não podia nem se mover do seu lugar. Por quê? Porque era o estado permanente dele. Guardar o sábado para um judeu, que significa nem apertar o botão do elevador, porque seria mudar o estado de um lugar para o outro. Até para se movimentar, até para andar, um judeu tinha limitações. Tem uma quantidade de passos que ele pode dar. Por quê? Porque não pode mudar o estado das coisas como elas são. Esse é o estado literal de guardar o sábado. Esse é o sentido literal de guardar o sábado. Aí Jesus, queridos, ele é tão maravilhoso, que ele manda esse camarada quebrar a regra 3 vezes com uma só ordem. Levanta, toma a tua cama e anda. E o incrível é que esse homem, ele sai andando, ele obedece. E quando esse camarada ele vai andando, levando a tua cama, ele se encontra com quem? Com os fariseus, com os judeus, com os religiosos. E aí, queridos, a religião ele é tão cruel, o religioso ele é tão cruel. Os camaradas, sabe o que eles olharam? Eles não olharam o paralítico andando. Eles olharam o camarada levando a cama. Eles não se preocuparam com o milagre. Eles se preocuparam com o quê? Se preocuparam com a religião. Se preocuparam em cumprir a regra, pastor. Mas não se preocuparam com o milagre. Isso ensina para mim e para você, queridos, que tem gente que não está preocupada com a tua dor, mas está preocupada com o teu milagre. Tem gente que não se importa, queridos, com o teu sofrimento, mas se importa que você cumpra a religião, se importa que você cumpra a regra. Esse é o religioso, queridos. São pessoas doentes, pessoas que não olham para o milagre, mas são pessoas que querem cumprir a risca, a regra, cumprir a religião. Religiosidade, queridos, religião, isso nos afeta. Eles olharam para aquele camarada e falaram: ei, onde você vai com essa cama? Você não pode carregar o seu leito hoje. Hoje é sábado. A resposta daquele paralítico foi muito lógica. Ele disse assim: ó, aquele que mandou eu levantar e andar, também mandou levar a cama. O que Jesus nos ensina, queridos? Que aquele que me curou, que me sarou, também pode me dar ordem. Aquele que me abençoou também pode guiar a minha vida, guiar a minha trajetória. Assim é Jesus na minha e na sua vida, queridos. Aquele que nos abençoa também pode nos guiar. Aquele que nos abençoa também pode guiar a nossa trajetória. Aí esse camarada chega e fala assim: ó, quem foi ele? Quem é esse camarada que mandou você levar a cama? Falou: não sei não conheço ele não. Aí mais tarde, quando ele se encontra com Jesus no templo, que Jesus curou ele, porque antes ele não podia entrar no templo. Lembra que eu falei no começo da ministração, que o enfermo não podia entrar no lugar santo? Agora ele encontrou com Jesus lá no templo. Por quê? Porque quando você encontra com Jesus, queridos, aquilo que você não podia, agora você pode. Vou repetir. Quando Jesus entra na tua história, aquilo que você não podia, agora você pode. E ele fala para os judeus: olha, aquele homem que me curou, que eu não sabia o nome dele é Jesus. E a partir daí, queridos, eu falei também no começo da ministração, a partir daí Jesus começou a ter problema com os fariseus. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum relato, antes desse milagre, dos fariseus perseguindo Jesus. Mas depois desse milagre, queridos, os fariseus começaram a perseguir Jesus, começaram a querer prender Jesus, começaram a querer matar Jesus. Mas o texto diz, queridos, que o Pai continua trabalhando. E Jesus também até hoje. Porque Jesus é misericordioso. Igreja, queridos, é lugar de misericórdia. Igreja tem que ser lugar de misericórdia, queridos. Se não for assim, a gente não entende o significado de igreja, queridos. Nós temos que aprender, queridos, a ter misericórdia. Temos que entender, queridos, que os misericordiosos vão alcançar misericórdia. Pastor, e quem não tem misericórdia? Quem não tem misericórdia não vai alcançar misericórdia. Essa é a palavra de Deus, queridos.
Aplauda a Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Que palavra maravilhosa, né, queridos? Eu confesso para vocês que domingo passado eu estava lá em Minas e eu acompanhei o culto online. E eu percebia que tinha algo diferente aqui na igreja, mas eu não conseguia sentir. Não conseguia sentir, pastor. A gente percebe. Estava assistindo o culto e eu percebi, queridos. E às vezes, queridos, eu vou ser sincero com você, eu não sei como que as pessoas conseguem não vir para a igreja. Por quê, queridos? Porque toda vez que eu estou na igreja, eu sinto que aqui é um lugar de misericórdia. Sabe? Eu sinto o cuidado de Deus, eu sinto o amor de Deus quando eu abraço os meus irmãos, quando eu olho para os meus irmãos. E é assim que nós temos que ser, queridos. O problema, queridos, é que a gente tem uma tendência muito grande a julgar, a condenar as pessoas. Esses dias eu estava pregando e eu falei, queridos, que Jesus não voltou ainda, sabe por quê? Porque tem muita gente boa perdida nesse mundo ainda, queridos. Tem muita gente com um coração bom aí. E essas pessoas precisam encontrar a casa de misericórdia. Depois da ministração do pastor Márcio, eu entendi, queridos, o porquê que Deus falou comigo 2 vezes hoje. E quando as pessoas que Deus enviar para cá, o que eles vão encontrar aqui dentro? Mais julgamento, queridos? Sabe? Não, queridos, as pessoas têm que encontrar a misericórdia de Deus através da minha, através da sua vida, amém? Nós vamos ceiar, eu vou pedir para o pessoal do louvor vir para cá, vou pedir também para os diáconos já se posicionarem. E que durante a ceia, queridos, você possa refletir nessa palavra, você possa refletir. Sabe? Às vezes esses dias mesmo, eu estava conversando com um irmão, né? E ele falou bem assim para mim, ele falou, pastor, todo mundo sumiu, pastor, o senhor deu uma sumida. Eu falei, não, meu irmão, não sumi não, a gente está lá ainda na igreja. Eu falei para ele, eu chego lá 2 horas antes ainda do mesmo jeito. Aí ele falou, pastor, faz tempo que eu não vou. Aí ele falou bem assim, pastor, será que se eu for lá, pastor, as pessoas ainda vão me abraçar? Eu falei, vão. As pessoas sentem saudade de você. Você pode ter certeza que as pessoas vão te abraçar. Por quê, queridos? Porque aqui a gente não está para julgar as pessoas. Sabe, a gente não está aqui para julgar, querer saber o porquê que a pessoa saiu, o porquê que a pessoa não vem mais. Sabe? Nós estamos aqui para ter misericórdia. E é isso que Deus teve para com a minha vida e para com a sua vida, quando Ele se entregou na cruz. Amém? Eu vou pedir para os diáconos entregarem a ceia. E às vezes você pode perguntar, pastor, eu posso ceiar? Pode, queridos. Pastor, mas eu não sou batizado, não tem problema, queridos. Pode ceiar. Eu só aconselho você a não ceiar se você não crê em Jesus. Se você não acredita em Jesus, se você não acredita na misericórdia de Deus, eu não aconselho você a ceiar. Mas se você fala, pastor, eu estou aqui, eu acredito em Jesus, então pegue o copinho contendo suco de uva e pegue um pãozinho e espera todos pegarem, que nós vamos consagrar e vamos orar. Amém? Vamos louvar ao Senhor enquanto os diáconos distribuem. Aleluia. Oh, glória. O trono e ao Cordeiro seja o louvor.
está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Aleluia. Amém. Vou pedir pro pessoal do louvor parar um pouquinho, para que possamos ceiar todo mundo junto. Obrigado. Viu? Amém, queridos. Na hora que o Fabrício começou, queridos, a cantar esse louvor, eu não consegui segurar as emoções. Na hora que esse louvor fala, queridos, aqui está sentado. No mesmo momento, queridos, eu imaginei, sabe, como é que pode um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grande, queridos, sabe, se fazer homem e se entregar e decidir morrer, queridos, para que eu e você pudéssemos ser salvos. A maior tristeza, queridos, que tem no meu coração
é que, infelizmente, queridos, a humanidade tem dificuldade de reconhecer o amor de Deus. E você pode ter certeza de uma coisa, queridos: Deus, Ele tem coisas grandes para nós. Quando eu falo para nós, queridos, é nós mesmo, a igreja. Não foi à toa que o pastor Márcio ministrou essa palavra, queridos. O que Deus falou no meu coração, queridos, de uma forma sobrenatural, é que para você ter misericórdia, você precisa sair da sua zona de conforto. Às vezes, queridos, nós nos esforçamos tanto para comprar uma roupa cara, sabe? Às vezes nós nos esforçamos tanto para comprar um carro, queridos, e não temos coragem de nos esforçar para ajudar um irmão que está precisando. Sabe, queridos, se nós queremos alcançar a misericórdia de Deus, nós precisamos ser misericordiosos. Faz quanto tempo que você não usa o seu carro para abençoar seu irmão? Faz quanto tempo que você não tira lá uma roupa que você comprou, que você nunca usou, que nem serve para você, que é novinha, para entregar nas mãos de uma pessoa que está precisando? Faz quanto tempo, queridos, que você não chama aquele seu amigo da igreja que está passando por luta para tomar um café com você na sua casa? Sabe, queridos, seja a misericórdia de Deus na vida do teu irmão. Tem pessoas aqui, queridos, na igreja, queridos, nós precisamos muito assim, sabe? Às vezes, queridos, você não tem noção do que, sabe, um convite para tomar um café faz na vida de uma pessoa, queridos. Às vezes você não tem noção que aquela passadinha de surpresa, sabe? Ô, meu irmão, passei aqui só para te ver. Faz na vida do irmão. Às vezes um abraço, queridos. O irmão Francisco, toda vez que ele me vê, ele me dá um abraço e ele fala bem assim: pastor, Jesus te ama. Irmão Francisco, você não tem a noção quanto esse abraço faz diferença. Sabe, queridos, nós vamos ceiar. E por que nós vamos ceiar? Porque esse poderoso Deus, queridos, Ele se fez humilde e misericordioso para nos ensinar a sermos humildes e misericordiosos. Amém? A palavra do Senhor diz, queridos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Levante aí os dois elementos, queridos, e vamos consagrar ao Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento, Senhor, diante de Ti, Senhor, esses dois elementos, Senhor, esses elementos que estão, Senhor, nas minhas mãos, Senhor, e nas mãos dos meus irmãos, ó Pai. E a partir desse momento, Senhor, eu consagro esse pedacinho de pão, Senhor, e esse pedacinho de pão, Senhor, a partir desse momento passa a ser a sua carne, Pai. E esse copinho, Senhor, contendo suco de uva, Senhor, a partir desse momento passa a ser o seu sangue, Pai. Porque é nisso, Senhor, que nós somos fortalecidos, ó Pai. É nisso, Senhor, que nós anunciamos a sua morte, Pai. É nisso, Senhor, que nós temos parte dos contigo, ó Pai. Senhor, que a tua força, Senhor, seja a nossa força, Pai. Senhor, que a tua misericórdia, Senhor, seja a nossa misericórdia, Pai. E que o teu amor, Senhor, seja, Senhor, o nosso amor, ó Pai. Eu consagro, Senhor, esses dois elementos, Senhor, a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Comei e bebei todos em nome de Jesus. Amém, igreja? Se coloque de pé. Vamos declarar o poder de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, igreja. Porque eu sei que a maioria de vocês aqui já sabe cantar este louvor.
Se você não sabe ainda, você pode olhar no telão. Mas se você que sabe, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Se você não conseguir cantar, ouça, querida, essa declaração ao nosso Deus. Ao que está sentado, esqueça do tempo, esqueça de tudo. o trono Consegue visualizar o Senhor poderoso? e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, Dê a honra a Ele. seja a glória, Louve, igreja, louve. O nosso Deus merece. seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, Declare isso, igreja. poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. Oh, Senhor, como é bom, Senhor. Como é bom, Senhor, saber, Senhor, da tua grandeza, Senhor. Como é bom, Senhor, compreender, Senhor, o teu poder, Senhor. Como é bom saber, Senhor, que um Deus tão poderoso, Senhor, que um Deus tão maravilhoso, Senhor, teve misericórdia da minha vida, Senhor, teve misericórdia na vida dos meus irmãos, ó Pai. Como pode, Senhor, uma misericórdia tão grande, tão maravilhosa, Senhor? Como pode, Senhor, ter um amor, Senhor, a ponto, Senhor, de nos constranger, Senhor? Poderoso Deus, É o Senhor que eu escolhi servir, ó Deus. É o Senhor que eu decidi entregar a direção da minha vida, Senhor. É o Senhor que eu decidi passar toda a eternidade do teu lado, Senhor. É o Senhor que eu decidi louvar. É o Senhor que eu decidi obedecer, Senhor. Porque hoje, Senhor, eu reconheço, Senhor, a tua grandeza, Senhor, e a tua maravilha, Senhor. Eu preciso do Senhor, ó minha Deus, alma anseia porque eu ainda por ti. sou fraco, Senhor. Eu preciso do Senhor, ó Pai, porque eu ainda sou falho, Senhor. Eu preciso da tua misericórdia, Senhor, porque eu ainda estou aprendendo, Senhor. Poderoso E eu confesso a ti, Senhor, as minhas falhas, Senhor. Eu confesso a ti, ó Deus, que eu preciso melhorar muito, Senhor. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu confesso, Senhor, que sem ti eu nada sou, Senhor. Eu confesso, Senhor, que eu preciso, Senhor, da tua ajuda, Senhor. Senhor, sem ti, Senhor, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo estar à frente desta comunidade, Senhor. Eu não consigo estar à frente do meu casamento, Pai. Sem ti, Senhor, eu não conseguirei ser um pai amoroso, Senhor. Eu não conseguirei ser um pai justo, Senhor. Senhor, eu reconheço que eu preciso de ti, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que sem o Senhor, ó Pai, eu não sou mais capaz de caminhar, Senhor. Sem o Senhor, ó Pai, eu não sou capaz de amar, Senhor. Sem o Senhor, ó Pai, eu não sou capaz de ter misericórdia, Pai.
Sem o Senhor, ó Pai, eu simplesmente, Senhor, sou uma pessoa arrogante, Senhor, prepotente, ó Pai. Porque é o Senhor, ó Deus, que muda todo o meu ser, ó Deus. Por isso, Senhor, eu quero fazer essa declaração de amor por Ti hoje, Senhor. Eu preciso do Senhor, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Um dia, Senhor, eu decidi, Senhor, que eu não queria mais andar sozinho, Pai. Por isso, Senhor, eu entrego, Senhor, a minha vida, Senhor, a Ti, Pai. E eu te peço, Senhor, que se a partir de hoje, Senhor, a minha vida não for ter mais sentido, Pai. Se a partir de hoje, Senhor, eu não conseguir ser, Senhor, o pai que o Senhor quer que eu seja, o pastor que o Senhor quer que eu seja. Se a partir de hoje, Senhor, eu não conseguir ser o marido que o Senhor quer que eu seja, Pai, eu te peço, Senhor, leva-me, Senhor. Leva, Senhor, a mim, Senhor. Porque para mim, Senhor, a vida não tem mais sentido sem Ti, Senhor. Porque para mim, Senhor, não tem mais sentido, Senhor, respirar, Senhor, se não for para Te agradar, Senhor. Por isso, Senhor, do fundo do meu coração, Senhor, eu coloco, Senhor, o meu coração, Senhor, aquilo que bate dentro do meu peito, Senhor, aquilo que me mantém vivo e respirando, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, ó Pai. E eu Te dou, Senhor, a liberdade, Pai, de o Senhor tomar a decisão que o Senhor quiser, Senhor, para com a minha vida, Senhor. Mas se o Senhor acha, Senhor, que eu ainda sou digno, Senhor, de Te servir, Senhor, e de respirar, Senhor, durante mais um tempo, Pai, eu peço para o Senhor, ó Deus, esteja comigo, Senhor. Esteja comigo, Senhor. E me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser um ser humano melhor, ó Pai. Aleluia, Jesus. Levante suas mãos para os céus, igreja. Senhor, nós Te agradecemos, ó Deus, por este culto, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, Senhor. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de Te louvar e o Teu nome foi louvado, Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de pregar a Tua palavra e a Tua palavra foi pregada, Pai. E eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos dar mais uma oportunidade, Senhor, de sermos uma igreja misericordiosa, Pai. Nos dê mais uma oportunidade, Senhor. Nos leva, Senhor, de volta aos nossos lares, ó Deus, debaixo da Tua paz, Senhor, da Tua segurança, Pai. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor, abra, Senhor, portas, Senhor, para aqueles que precisam, Pai. Cuida, Senhor, restaura a saúde, Senhor, daqueles que estão doentes, ó Pai. Nos dê, Senhor, uma semana de vitória na Tua presença. Levante as mãos para o céu bem alto. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Vão em paz e que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Aleluia.